Ó, eu vou te cobrar agora. Agora eu vou te cobrar. Porque ontem, no nosso Canelada, Mauro César não estava na mesa. É melhor falar na ausência. E você lembrou do nosso querido companheiro. Claro. Você falou, eu avisei pro Mauro César sobre o Filipão. Agora, já vou te passar a palavra para ver se você vai cobrar agora na frente do Mauro César. Claro que sim, né? Agora, e o negócio é o seguinte, eu, na hora, questionei. Eu falei, ó, calma aí. Tudo bem, se elogiar o Filipão, tá bem no Atlético Paranaense, mas no jogo de ontem, o ferrolho dele, como você falou, não funcionou. Foi o Flamengo que perdeu chances claríssimas de gol. Mas ele tem culpa se vocês são incompetentes? Mas então, cobre agora do Mauro César o que você falou ontem no Canelada. O Mauro César, você sabe o que eu acho do Mauro César, né? Mauro César é outro patamar, entendeu? Eu acho isso. Eu falo isso nas minhas redes, falo em tudo quanto é lugar. Ele é outro patamar de profissional, é um patamar diferenciado. Mas nessa questão eu divirjo dele completamente. Porque futebol não se joga de uma única maneira. Futebol tem várias maneiras para se jogar. Você queria que o Atlético Paranaense saísse pra cima do Flamengo no Maracanã ontem? Não. Claro que seria idiota o Filipão. Ó, banca índio aí e vão pra cima do Flamengo. Ia tomar de 5. Ia tomar de 5 do Flamengo. Apesar da incompetência do Flamengo, que ontem foi um time extremamente incompetente. Não tem negócio, o resto é tudo mimimi. Ontem você assumiu a condição de presidente de novo da Flá Mimimi, reclamando de tudo, de pênaltis. Ué, não. A gente vai falar sobre isso. Você tinha que falar das 2 expulsões. Mas a gente vai falar sobre isso, porque do jeito que estão falando, parece que só o Flamengo foi beneficiado. Não. Teve um pênalti vergonhoso uma dúvida. E o Fernandinho tinha que ser expulso. Então, bom... o que é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, o Filipão, do jeito dele, ele ganhou uma Copa do Mundo com 7 jogos e 7 vitórias. Ele ganhou de tudo, ele é campeoníssimo. Não cabe os títulos do Filipão para você contar aqui, você botar nessa mesa, você precisa essa sala inteira para mostrar o quanto esse homem ganhou. Tem que se respeitar um cara desse. Eu não gosto desse tipo de futebol. Aí é outra conversa. Eu não gosto desse tipo de futebol. Sabe? Eu também não gosto. Eu gosto do Flamengo do Jorge Jesus. Aquele Flamengo é o futebol que eu gosto de ver. É bonito de ver, né? Ofensivo, marcando gols, bacana. Mas por que você não vai dar o mérito ao Filipão? Tá levando o Atlético Paranaense, quase eliminar o Flamengo da Copa do Brasil também, de novo. Então, meu amigo, eu continuo aplaudindo aqui Luiz Felipe Scolari. Palmas ao Filipão, vencedor, dentro do estilo dele, dentro do jeito dele. E ontem achei fantástica a entrevista coletiva dele. Mas ele também reclamou muito, mas tem que reclamar do outro lado também. Eu quero aplaudir Luiz Felipe Scolari aqui, que joga um futebol que não é um futebol encantador, mas futebol não tem um jeito único para se jogar, e foi lá, com incompetência do Flamengo também, arrancou um pontinho, não deixou o Flamengo vencer no Maracanã, e o Flamengo também está eliminado da Copa do Brasil, porque vai perder o jogo lá em Curitiba. Mauro César Pereira, vamos recuperar já, nossa produção está recuperando. Nilson César no Canelada de ontem. E eu falei a mesma coisa. Claro, não, mas a gente recupera. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Por favor, Mauro César, o seu direito de resposta... Primeiro, preciso ver o que ele falou ontem. Não tem sentido eu falar... César, ele quer ver o que foi lógico. Que tá nas coletivas aí, né? Então a gente... Que os senadores não vê. Então a gente vai esperar. A gente vai esperar aí que a nossa produção já tá no ponto. Antes disso, da resposta de Mauro César, esse é o clima no bate-pronto, a gente vai recuperar a declaração de Nilson César ontem no Canelada, até para você observar junto com a gente, para o nosso companheiro Mauro César, dando depois... A pedido meu, diga-se passando. Claro! Mas que malaça isso. O direito de criar um certo clima, né? Ué, aqui, até porque eu não vi ontem, eu tava na minha live lá. A gente fala sempre na cara, vai seguir sendo assim, Nilson... É um cara assim também. A zoeira... já falei, quer que fala de mas a gente recupera. A zoeira sempre vale. Pode rodar o que o Nilson César disse ontem sobre o Filipão. Por favor, Boni.
Futebol brasileiro. Já pensou nisso, se o Atlético ganhar de 1-0 a volta, então? Não. Desabafo que nós vamos morrer. Não, mas não é só isso. Eu quero ver a cara do Mauro com o Filipão eliminando o Flamengo. Parabéns, Filipão! Tá atualizado. Mas eu quero ver você falar isso com o Mauro na mesa. Claro que falo. Eu quero ver. Qual é o problema? Você acha que Ô, Nilson, Você acha que eu agora vem cá, tudo bem. Olha, meu amigo. Mauro. Já pipocou. Olha no Filipão. É meu amigo. É o seguinte. É amigo e opiniões completamente divergentes. Filipão, parabéns, Filipão. Ele pode até... Vai eliminar o Flamengo. Ele pode até ser Olha que barato. do Brasil agora. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Repetir isso que eu falei. Quer ver a sua cara. Em 99, eu vi o Felipão eliminar o Flamengo com o Palmeiras no antigo Parque Antártica, num jogo em que teve falta no goleiro, segurando bola com Gandula, aquelas coisas todas medievais, né? Faz parte do jogo. Que são de técnicos, assim, bem... personagens antigos do futebol e que até hoje existem, né? Por isso o futebol praticado no Brasil, ele é tão fraco, né? Por conta dessas ideias antigas que persistem. Eu sobre o Felipão já falei várias vezes, né? Ele tem os seus bons momentos, tem o título mundial, muitas conquistas, e tem também o 7-1, ele tem também o fracasso recente 2-0 contra a Alemanha na final. Isso foi 2002, né? O 7-1 mas você lembrou 7-1, eu tô lembrando 2-0. Eu prefiro o mais recente. 7 jogos. 7-1 é a maior humilhação. Papai, mas 7 jogos, 7 vitórias numa Copa do Mundo. 7-1 é a maior vergonha da história do esporte, né? Nem do futebol, do esporte. O 7-1. Os jogadores realmente teve que ficar envergonhados. Você dentro de casa, candidato a um título, né? Diante da sua torcida. Que vergonha esses jogadores. Com a intenção, e você tomar de 7-1, né? Agora, os jogadores muito mal treinados, né? Os dois totalmente obsoletos, o Parreiro e o Felipão. Mas em 2002? Ele gosta de 2002, né? Lógico. Você tem que ver o lado bom do homem. Não, eu não tenho que ver lado bom nem ruim, eu tenho que ver tudo. Então, assim, eu tenho uma opinião muito clara com relação ao Scolari, respeito a história dele e tudo mais, mas acho que é um técnico totalmente obsoleto e acho que só sobrevivem técnicos assim no futebol brasileiro, porque o futebol praticado aqui é muito ruim, né? E, então, isso acaba acontecendo. A gente continua nas trevas, né? A gente não consegue sair delas. Isso que o Nilson falou, eu acho que é uma grande muleta que muita gente usa. Pode jogar futebol de várias maneiras. Isso é óbvio. Isso é óbvio que pode jogar futebol de várias maneiras. E também é óbvio também que o Felipão não tem que colocar o seu time, que tecnicamente é inferior ao Flamengo, embora tenha bons jogadores. O Atlético não é um time qualquer, como se fosse o Burnley contra o Manchester City. O Fernandinho ontem vestiu a camisa do Burnley, sabe? Quando jogava Burnley e Manchester City na Premier League, o Burnley, time modesto, orçamento muito pequeno, um dos times mais baratos da primeira divisão inglesa, agora até caiu depois de muito tempo, ele jogava fechado, porque não tinha jeito, muita ligação direta e tal. Mas o Burnley ataca. Quando jogava, atacava. O Vampeta vê a Premier League, ele sabe disso. Jogava fechado, mas espetava. Ele vai atacar o Flamengo lá na Arena. Na Arena ele vai atacar o Flamengo. Ontem o que nós vimos? Um time marcando atrás, incompetente ao se defender, tanto que o adversário criou várias situações de gol, e aí o ataque do Flamengo foi incompetente. Porque se defender bem, gente, é você neutralizar as ações ofensivas do adversário. Se você se defende bem, o adversário não vai finalizar 22 vezes, não vai chutar 6 na direção do gol, o goleiro fazer 5 defesas, 2 nas traves e 10 dentro da área. O Atlético se defendeu mal. E o Flamengo foi incapaz de fazer o gol. São duas coisas distintas. O Atlético não se defendeu bem. O Atlético não atacou, não chutou uma bola na direção do gol. Não criou uma jogada. Nada construiu ofensivamente. Só a cabeçada do Eric, né? Ali no final do jogo, que ali foi uma grande ameaça pro Flamengo. Sim, mas assim, no momento do jogo, que o Flamengo já mais desorganizado, tentando de qualquer maneira fazer o gol da vitória. O Vitinho entrou ali para prender a bola, puxar um contra-ataque ou outro, sofrer algumas faltas. Aí um outro cenário, mas... O grosso do jogo é um Atlético se defendendo, tomando pressão, se defendendo muito mal, porque ofereceu tanta chance ao adversário, e que não atacou. Eu acho que isso é anti-jogo, isso é anti-futebol, picotando o jogo com faltas, contando com a condescendência da arbitragem. Eu não tenho nenhuma admiração para esse tipo de jogo. Admito que você joga muito retrancado quando você tem material humano muito fraco. Não é o caso do Atlético. O Atlético, ele investe, tem bons jogadores, tem estádio, tem CT, tem toda a condição. O Atlético do Thiago Nunes, que ganhou 2 competições importantes a Copa, depois de muito tempo, né? O Atlético não ganhava nada fora o Campeonato Paraense desde 2001. Aí ganhou em 18 e 19, ganhou a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Não era um time assim. O Atlético pode jogar de outras maneiras. O Atlético do Alberto Valentim, ano passado, meteu 3-0 no Maracanã, do Alberto Valentim, que não é um técnico ofensivo. 3-0 no Maracanã, porque se defendia, mas tinha um plano ofensivo. Ia pro ataque. O Atlético não atacou. Admirar isso, na minha opinião, é boa vontade, amizade com o Felipão, gratidão, no caso de muitos colegas que são gratos a ele porque ganhou títulos pelos seus clubes, né? Aí tem a gratidão também. Ou então, sei lá, um pouco também de compartilhamento, assim, de um certo ódio pelo futebol. Porque aquilo é um lixo de jogo.
Aquilo não é uma proposta de jogo. O Atlético pode muito mais. Agora, claro que o Atlético vai atacar o Flamengo em casa, isso é evidente. E eu tenho dúvida se vai atacar com a volúpia de outros jogos em que o Atlético foi para cima do Flamengo. Talvez espere o Flamengo de novo. Talvez jogue de novo esperando o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser até lá. Que também tem 2 jogos com Estudiantes. E também não sei que Atlético vai ser esse depois da Libertadores. Classificado, muito grandão, ou ali meio para baixo, de repente eliminado. A gente não sabe que situação vai ter. Muita coisa acontecerá até lá. Agora, eu não consigo enxergar nenhuma virtude nesse tipo de jogo. Acho que isso é anti-futebol. Eu acho que é um crime contra o futebol. O Atlético não é o Burnley do Brasil. Ele é um time, um elenco capaz de mais do que isso, mas as pessoas gostam de procurar sempre, como o caso do Nilson, um recorte positivo do Felipão, talvez por amizade, por gostar dele. Eu respeito as amizades, mas eu não misturo amizade com trabalho. E não sou amigo do Felipão, e não sou amigo de ninguém. Claro que você vai ter. E não sou amigo de ninguém que é alvo da minha análise. Eu não posso ser amigo de alguém que eu vou comentar o trabalho do cara. Se um dia tiver alguma proximidade, a amizade vai acabar se esse cara não souber conviver com crítica, porque eu não vou parar de criticar de jeito nenhum se achar que é ruim. A gente fala sempre questão da gratidão. Jorge Jesus, inclusive, você é grato, eu também sou. Como rubro-negro, eu sou grato ao Jorge Jesus. Mas eu não vou defendê-lo incondicionalmente de jeito nenhum, nem a ninguém. Foi eliminado ontem. E ontem foi eliminado. Mas às vezes é mais forte de um país que não tá jogando futebol. Isso, reforça inacreditável. Que se ele voltasse pro Flamengo, poderia dar certo, poderia não dar certo. Quer dizer, você não tem certeza de nada. O Cuca vai ser um sucesso no Atlético Mineiro agora? Quando voltou? A gente não sabe, né? Ano passado ele foi muito bem, quase ganhou tudo. Agora não sabemos como vai acontecer. Então, assim, essa questão do Felipão, assim, minha opinião, não é nada pessoal, que nem conheço o Felipão. Nunca conversei com ele, assim, só em entrevistas, com a repórter, há muito tempo atrás. Mas eu acho que ontem o Atlético não jogou bem. Não jogou bem. E se o Atlético tivesse um plano de jogo minimamente ousado, talvez vencesse o jogo. O Atlético não queria vencer. E essa certeza de que vai ganhar em casa, eu não sei como é que as pessoas conseguem ter essa certeza. Cada jogo é um jogo, situação é situação. O Nilson falou que quer ver sua cara com o Flamengo eliminado pelo Filipão. Se for eliminado, faz parte do futebol. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Agora, isso não vai mudar a minha opinião. A minha cara é a mesma e a minha opinião vai ser a mesma. Jogando dessa maneira, eu nunca vou elogiar quem joga dessa maneira. Aliás, em 2012 ele ganhou uma Copa do Brasil e depois o Palmeiras foi rebaixado. Por que foi rebaixado? O Palmeiras não era o pior time do Campeonato Brasileiro. Não era o pior elenco. E foi rebaixado. Aliás, ele jogava contra o Jesus, ele tomou um 3-0 no Maracanã e foi demitido imediatamente após. Não foi isso? Foi. Ele levou um banho de bola. E ontem não levou um banho de bola pela incompetência dos jogadores do Flamengo que não fizeram o gol no primeiro tempo, que já era para virar 2-3-0. E não é só contra o Atlético. O Flamengo desperdiça chances aos lotes há anos com diferentes técnicos e contra qualquer adversário. Todo jogo é isso. E ontem o Flamengo dominou completamente o adversário. O placar foi muito mentiroso. E eu acho que eu não vejo realmente nenhuma virtude na maneira como o Atlético se comportou ontem. E acho que o Atlético pode muito mais do que isso. E acho que vai ser igual lá, não vai ser muito diferente. A não ser que esteja perdendo o jogo. Aí você manda para ataque, aí as coisas mudam, aí muda completamente. E muita gente ontem estava questionando por que ele não montou essa retranca no 7-1. Que aí o Brasil, de repente, apanhava com ferimentos leves, só de uns 2-0, né? E não de 7-1, com os alemães estando pena do Brasil, no maior vexame da história do futebol e do esporte, que os amigos do Felipão, como o Nilson César, evitam falar. Fico falando só do recorte positivo. Olha aí, Nilson César. Eu tenho que falar. Agora, eu te dou todo o direito de falar, por favor. Diga, gente, olha, a única coisa... Primeiro, eu não tenho amizade nenhuma com o Filipão. Eu mal conheço o Filipão. A única coisa em comum que eu tenho com o Filipão é o mês do aniversário. Ele nasceu dia 9 de novembro, eu nasci no dia 10 de novembro. Eu mal conheço o Luiz Felipe Scolari. É que eu tenho uma visão de futebol diferente. Eu não acho que o futebol... Isso que você falou também eu não considero muleta, não. É muleta. O futebol pode se jogar de várias maneiras. Claro que pode. O Guardiola outro dia precisou... Outro dia, deixa eu só concluir. Isso é verdade, Nilson. Eu só pode jogar de várias maneiras. Interrompi. Então, você interrompeu sim. Não, agora não. Várias vezes, agora eu vou te interromper também. Enquanto você falou, não interrompi. Agora me aguenta. Não. Enquanto você falou, não interrompi. Eu fiquei quietinho na primeira. Enquanto você falou, fiquei quietinho. Você me interrompeu várias vezes. Agora eu fiquei quietinho. Não abri minha boca. Mostra o vídeo aí, ver se eu interrompi. Interrompeu sim. Bom, é o seguinte, futebol não tem esse negócio de... Isso não é muleta, não. Se joga, o Guardiola precisou jogar outro dia lá na Holanda de uma maneira completamente diferente que ele joga, e ele jogou fechadinho, completamente diferente que ele joga. Guardiola, tô falando daquele que é um futebol sempre ofensivo. De Madrid, isso. Na Holanda, não. Bom, enfim, o futebol é assim, você tem que jogar. O Filipão seria louco se ele falasse pro time dele ir pra cima do Flamengo no Maracanã.
Mas quem está defendendo essa Ele é ideia? doido, ele é doido. Quem está sugerindo que ele jogasse assim? Claro. Ninguém está sugerindo isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar jogar em casa agora por um resultado. O time dele vai atacar muito mais. Jogar na arena ali, até pelo envolvimento que tem a torcida. Eu já transmiti muito naquele estádio lá. A torcida do Atlético é uma torcida envolvente. É uma torcida que vai envolver e o time vai para cima do Flamengo. Você não pensa que vai ficar só esperando o Flamengo. Não vai ficar só esperando o Flamengo. Então eu gosto de aplaudir cara vencedor, independente da maneira que ele joga. Independente. O Guardiola, nossa, eu acho lindo a maneira que o Guardiola joga. Mas também o Simeone, eu vejo algo muito positivo da forma que ele joga. Ele chegou a 2 finais de Champions e só não ganhou Champions por acaso. Teve muita chance para ganhar. Gol no último minuto do Sérgio teve Ramos. muita chance para ganhar, jogando de uma maneira... Aí depois disso, o Atlético de Madrid fez grandes investimentos, ele continuou com a mesma mas é o jeito limitada, liderando uma seita de fanáticos em Madrid, que comemora a eliminação. Mas é o jeito... Foram eliminados pelo Manchester City, comemoraram. Divide a tela. Comemoraram. É o jeitão do Simeone. Porque o City se retrancou no final do jogo. Então, mas Usa do Gabriel. Você acha que se ele não fosse competente, ele seria um dos técnicos mais bem pagos do mundo? Ele é líder de uma seita. Ou talvez o mais bem pago do planeta. Ele tem essa... É uma seita. Não, iria se manter tanto tempo à frente do Atlético, sem competência. Então esse negócio de achar que treinador tem que jogar só de uma única forma. Mas ninguém falou que jogar de uma única forma. Tem que jogar como um índio. Vamos pra frente, vamos aqui. O Palmeiras do Abel. Quem falou isso? O Palmeiras do Abel jogou a final. O Palmeiras do Abel. Que papo de maluco isso? O Palmeiras do Abel jogou a final do Mundial lá atrás, totalmente recuado. A gente criticou muito o Palmeiras do Abel há um tempo atrás, porque jogava só de uma única maneira. Hoje não. Hoje o Palmeiras do Abel joga de maneiras diferentes. Isso mostra a evolução do treinador e diversificou. Outro treinador que mudou, que eu conheço desde o Votorati, lá de Votorantim, que é o Fernando Diniz. Fernando Diniz sempre jogava uma única maneira. Se você vê o Fluminense de hoje, é um time diferente. É um time diferente. Mudou nuances. É um time diferente. O conceito de jogo é o mesmo. Não, mas é o conceito talvez do jogo, mas a maneira de jogar é diferente tem o Fluminense hoje. Continua então isso é uma questão evolutiva de cada treinador. O Filipão, ele como venceu tanto, ele acha com 70 e poucos anos de idade que ele tem, e eu respeito, porque eu acho que idade não significa nada. Tem um monte de velho que não conhece nada, ruim demais, e tem um monte de novo que não presta para nada e vice-versa. Então idade não significa... O Vasco demitiu agora 2 técnicos jovens que são Exatamente. Idade não significa nada. O que significa é competência. Como eu não posso aplaudir o Filipão, um cara tão vencedor e tão competente? Mas, Nilson, você está falando da carreira do Filipão. Não é carreira. Você está falando da forma dele jogar. A forma que ele jogou ontem... A forma não lhe agrada. Foi uma forma acovardada. Eu também concordo. Com um elenco que prode mais do que isso. Aspecto, e mal executado. Nesse aspecto, eu concordo com você. Mal executado. Eu concordo com você. Poderia ser diferente. Se fosse bem executada, ele não sofreria 22 finalizações, 10 de dentro da área, 6 de direção do gol, entendi tudo. 5 defesas do goleiro, o Flamengo foi extremamente incompetente. E aí a incompetência... extremamente incompetente. E a competência do Kelvin, que tirou a bola em cima da linha, do Bento, que fez algumas defesas. Foi incompetente o Flamengo. Mas algumas chances foram claras. Poderia ter ganho. Então, eu não me surpreendo se ele eliminar o Flamengo. Claro que ele pode eliminar com a maneira dele. Com a maneira dele. Claro que pode. Entendeu? Com a convicção dele. Mas pode também ser eliminado. Essa minha defesa. Mas pode ser eliminado também. A minha tese é essa. Não, mas pode ser eliminado. A minha tese é essa. Eu aprendi isso no direito e é gostoso discutir com você, porque você conhece muito futebol. A minha tese é essa. A maneira, a convicção dele jogar é essa. Sim. Com 70 e picos anos de idade, você não vai falar para ele que ele tem que fazer diferente. Mas ele não tem que fazer diferente. Não tem jeito de falar para ele. Apenas as pessoas têm direito a ter uma opinião sobre aquilo. Ou não. Exato. Admirar ou não. Você não gosta. Achar um futebol medíocre. No seu caso, você não gosta de futebol medíocre, acovardado. E eu gosto porque dessa maneira ele é vencedor. E perdedor também. É isso. Mas todos nós somos. Sim, ele segue a regra. Né? Só que ele é muito mais vencedor do que perdedor. No passado. Não, é claro, o passado. Porque, no passado. O passado, porque o tempo... As últimas experiências sim, mas o tempo vai passando. Exceto 2018 o Luxemburgo, a gente pode falar que ele é um perdedor? É um grande vencedor. Ultimamente é um perdedor. Mas é um grande vencedor e um grande técnico. Eu converso com muitos jogadores e eles falam, o melhor técnico que eu tive foi o melhor técnico que eu tive foi o Luxemburgo. No auge foi um técnico muito melhor que Scolari. Exato. Na minha opinião. Eu também acho. Muito melhor. Pro meu gosto. Hoje não mais. Pro meu gosto também eu acho o Vanderlei Luxemburgo mais técnico que o Luiz Felipe Scolari. Mas eu defendo muito o Scolari sem ser amigo dele. Nunca conversei com ele.
Não, conversei assim. Veja bem, Nilson. Conversei en passant. A questão, mas a gente mudou aqui. A questão não é defender, atacar, gostar ou não gostar, ser amigo ou não ser amigo. A questão é como o Atlético se comportou ontem. Não, é que você falou várias vezes isso, sim, que eu sou provocando. amigo. Sim, eu tô respondendo a provocação. Você me provocou, eu te provoquei também. Não, mas eu provoquei. Pelo contrário, enchi sua bola. Não, mas eu também enchi a sua bola, também te provoco. A brincadeira tá boa por isso. Eu acho o seguinte, ontem, especificamente sobre o jogo de ontem, vou repetir o que eu acho com relação a um time jogador. O jogo de ontem o Flamengo foi incompetente. Primeiro, o Atlético não tem que jogar de maneira franca contra nem em casa nem fora. Se o Atlético atacar o Flamengo lá na arena vai perder. de uma maneira irresponsável, que não vai acontecer em hipótese alguma, vai sofrer e pode perder o jogo. A não ser que o Flamengo seja competente de novo nas finalizações. Mas você pode jogar defensivamente e bem. E quando você joga defensivamente bem, você não mede só pelos gols, você mede pelas chances que o adversário cria. Você fala, o Flamengo criou 2 chances o jogo inteiro. Como se defende bem o Atlético? Pô, neutralizou, Gabigol não pega na bola, Arrascaeta não criou nada, Ribeiro não fez nada, o Pedro sumiu. Aí você fala, como esse time se defendeu bem? Não foi o caso, o Flamengo teve um caminhão de gols. E no primeiro tempo, o Flamengo envolveu o Atlético com uma facilidade impressionante e perdia os gols. Então o Atlético não se preparou bem defensivamente e não atacou. Ele abriu mão do direito de atacar. E isso eu acho uma pobreza futebolística, assim, atroz. Então tem que dar elogio pro Jorginho, né? O Jorginho falou assim, eu vou encarar o Corinthians, que tem o William, Roger Guedes e o Roberto. O Corinthians não criou. Não criou e ele atacou. O Atlético criou mais, atacou, fez 2 gols e teve mais perto de um outro gol do que o próprio Corinthians. Exatamente. Ele elogiou, ele não olhou assim. O Jorginho é melhor que o Felipão? Não acho. O Felipão é melhor que o Felipão. Não acho. Né? Mas ontem, o Jorginho teve uma estratégia também de cautela. Mas aí que tá. Esse é o ponto. Cada jogo. É o que você falou. Eu também concordo. Cada jogo uma história. Chegar lá em Curitiba, jogar defensivamente, o Flamengo não criar muitas chances, e ele ganhar o jogo, eu vou vir aqui e vou elogiar. Você conhece o treinador, sabe como? Posicionamento. O time sem a bola. É assim que se conhece o treinador. O time sem a bola. Aí você conhece. Eu aprendi isso com o Muricy. O Muricy sempre fala isso. Você vai conhecer o treinador, o time sem a bola. Então você viu o time do Filipão sem a bola ontem, o que era? Era um time totalmente... Eu vi o jogo de madrugada, fiz questão de ver. Era um time totalmente defensivo. Totalmente defensivo. Ele não vai jogar assim, dessa maneira, sem a bola, do jeito que ele posicionou o time dele ontem, lá na arena. Vai ter um posicionamento mais ofensivo. Não tenha dúvida que você vai ter um posicionamento mais ofensivo. Mas eu entendo isso, eu entendo que você não vai mudá-lo. É uma questão de gosto. Mas ninguém é uma questão de gosto. E eu quero aplaudir esse cara pela história, pela competência. Não tem nenhuma reivindicação de mudança. Pela história, pela competência. O que o Felipão já fez na carreira. Sabe, a gente tem mania. Tá falando da carreira, eu tô falando de um jogo. A gente tem mania de não... O Brasil é um país que esquece muito aquilo que os caras fizeram de bom e de positivo. Aqui nós não temos ídolos. Você já percebeu que é um país sem ídolos? O Pelé, rapaz. Mas essa é uma outra discussão, reconhecido. Nilson. O Pelé é pouco reconhecido. Mas essa é uma outra discussão. Não é outra discussão. O Filipão, os caras esquecem o que representa o Filipão pro futebol brasileiro. De bom ou de ruim. Nossa, conversa com jogadores. De bom ou de ruim. Conversa com jogadores. Bom, esse aqui foi jogador do Filipão. Ele foi jogador do Filipão na Copa do Mundo. Conversa com o Filipão. Não joga pra mim, né? Não, eu tô entendendo que o Mário, eu tô falando que tô falando. A gente tá debatendo sobre o jogo de ontem. É o gosto do jogo. Por exemplo, se você chegar aqui pra mim, eu fiz o jogo do Corinthians. Eu não tava vendo. E o jogo do Flamengo, eu vi uns melhores momentos depois que eu cheguei em casa e alguns comentários. Se você pegar aqui o Jorginho, vir no segundo jogo aqui em Itaquera, com 5 volantes e 3 zagueiros, eu não vou... Eu vou achar normal, porque ele fez um resultado de 2-0. E ele vai mudar. Eu posso classificar o meu time. Ele vai mudar o posicionamento. Vai mudar o posicionamento. Eu duvido que ele vai fazer isso. Não vai. Ele vai vir com o time tentando um contra-ataque. Sim, ele vai ter o 2-0 que ele tem. Ele vai pegar, sacar o Wellington Rato, que é titular, do nada. Não vai tirar o Jorginho, que é o principal jogador dele, do nada. Sim. Vai meter 3 volantes e perder a condição de ataque, de jogo. Né? Aí eu falei assim, Roger Guedes, William e... Quanto dá esses 3? Dá a folha de pagamento todo do Atlético Paranaense. Esses 3. Não deram um chute no gol. Um chute no gol. E o Jorginho ali, que é o meia, que tava fora, voltou. Eu digo, aí você vê o trabalho. Eu não culpo o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, quando bota esses 3, é pra poder agredir e fazer um resultado, vir com resultado. Aí acaba os jogadores também. Os caras não foram pra uma tabela, não deram chute no gol. E o Jorginho pode mudar uma coisa ou outra. Estamos jogando por uma vantagem 2-0. Eu quero um no cangote do Willian o tempo todo. Eu quero outro lá. E vamos ver se esse cara erra pra gente ter um contra-ataque. O modo de jogar. Eu tô entendendo o que o Mauro falando. Não. Eu sabia, a gente já sabia que o Filipão ia vir com 10 zagueiros. Claro. 5. E se o Atlético faz um gol, ou se o Flamengo. Eu tô fazendo o jogo e o Diogo, nosso companheiro aqui, tá aqui, ó. O Flamengo tá bombardeando o Atlético Paranaense. Daqui a pouco sai o gol.
E o tempo tá passando, tá fazendo jogo do Corinthians, tá olhando o tempo. Eu digo, pô, no Maracanã não sai. Vai sair gol, não vai. Conseguiu. Agora, isso que o Mauro falou, será que o Atlético vai mesmo a 1000? A torcida vai querer que vá. Não, mas não vai. O Filipão é esperto. E aí, se não for, tá arriscado de novo tomar outra pressão e perder. Ó, a gente Ou ganhar. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, mas seguimos no YouTube aí com 46 mil pessoas. Deixa o seu like. Eu falei o nome daquele time, só falar, como é o nome daquele time que tem América Express aqui? Brighton. Esse time, eu adoro ver na Premier League jogar. Ele é pequeno, mas ele encara todo mundo. Ele é o técnico, né? Ele pega o time do City, ele vai pra dentro. Mas é o técnico, Peter. É um cara chamado Graham Potter, né? O time dele joga com a bola e joga indo pra dentro. Passou, eu vejo esse time jogar. E é o caso, é o que eu falo. O Brighton tem um orçamento modesto. Muito modesto em relação aos grandes da Inglaterra. O time joga, cara. O time joga. O time não cai. Olha, o time não cai, não corre rebaixamento. Joga, ganha dos grandes eventualmente, dá trabalho. É isso, agora é uma questão de ponto de vista. Agora, a minha discussão não é a carreira do Felipão. A minha discussão é o jogo de ontem. Eu acho que o jogo de ontem o Atlético não jogou bem, o placar é mentiroso e ilude muito. Eu acho que se o Atlético tivesse um pouco mais de ousadia, diante da incapacidade, da incompetência, da esterilidade do ataque do Flamengo, que não consegue fazer um gol, né? Em 22 chances. Talvez o Atlético até vencesse, mas não criou, não chutou a bola no gol. Né? E ali, teve uma hora que ele reclamou da beira do campo que o time estava no 4-3-3 e queria linha de 5. O time saiu um pouquinho, não, linha de 5 e tal. E já foi no segundo tempo, o Flamengo já não estava tão bem no jogo. Porque o Flamengo começa a se desarticular, né? O tempo está passando, o gol não sai, os caras vão ficando mais ansiosos e pegam muita pilha, né? Como pegam pilha? Parece juvenis às vezes. Impressionante. O psicológico do Flamengo realmente assustou. Pilha, entra na pilha muito fácil. Sofre. Entra muito fácil na pilha. Aí é um sofrimento. Impressionante. Não é só o Gabriel, não. Tem mais gente ali que pega pilha muito fácil. O próprio Arrascaeta. Sim. Fez a falta no final do jogo que poderia ter sido expulso. Sim, deveria ter sido expulso.